Bom dia, sejam super bem-vindos ao Open Office Hours do Pipefy, nosso atendimento ao vivo. Rapidamente vou apresentar quem está aqui para responder as perguntas hoje. Então, eu sou a Mariana, do time de implementação, a Anne, aqui do nosso time de Solutions Design e de modelagem, e a Daniela, que é a Customer Success Manager, trabalha aqui como gerente de contas também. Então, estamos as três à disposição para atender todas as dúvidas. Para quem está participando pela primeira vez, explicando aqui rapidamente, que esse é um espaço totalmente aberto, que acontece semanalmente, então às quintas-feiras às 11 da manhã, para tirar qualquer dúvida referente à ferramenta do Pipefy e às nossas funcionalidades também. Então, para perguntar, vocês podem enviar aqui pela funcionalidade do Zoom de Q&A, então é um botão que fica no menu inferior, e vocês vão enviar as dúvidas, a gente vai compartilhando a tela aqui, já mostrando como faz e respondendo. Então, a gente se reveza nessas respostas. Vocês já podem começar a enviar as dúvidas, né? A gente tem aqui uma hora disponível. Caso a gente tenha menos dúvidas, a gente pode encerrar um pouquinho antes, mas fiquem à vontade para mandar ali várias perguntas para a gente, tá? Vou pedir para a Anne compartilhar a tela dela, que daí vocês já podem começar a enviar as dúvidas para a gente começar as respostas. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui da Raíssa em relação à movimentação de cards dentro do pipe. A pergunta é se ela consegue mover o card criado em um pipe A para outro pipe B, sem a necessidade de criar um card conectado. Ou seja, consigo enviar um card de um pipe para outro de modo que ele suma do pipe de origem? Então, na verdade, o que dá para fazer nesse sentido é, nas automações, criar um novo card dentro do processo B. Então, eu criaria uma automação para quando, por exemplo, um card fosse movido dentro de um pipe para a fase de concluído, vamos supor, eu criasse um novo card, pode ser um novo card sem ser um novo card conectado. Dessa forma, você consegue transferir, vamos dizer, a informação de um pipe para outro, e esse card que você conclui aqui dentro lá do seu processo A, vamos dizer assim, ele vai ficar, por exemplo, nessa fase de concluídos. Claro que você pode depois no futuro excluir isso aqui. A gente não recomenda justamente pela perda de histórico, né, que fica dentro do processo. Então, o ideal é que você finalize esse card dentro do seu processo e deixe ele, por exemplo, nessa fase de concluídos. E aí você criaria um novo card no outro pipe a partir desse primeiro. Então, seria essa a alternativa. Não sei se isso responde sua pergunta, Raíssa. Caso não tenha ficado claro, peço que encaminhe novamente e a dúvida que ficou pendente, tá ok? Pessoal, só peço que vocês tentem mandar as dúvidas pelo botão de Q&A e não pelo chat, porque depois a gente usa bastante também para métricas em relatório e tudo mais, para entender as perguntas que são feitas com mais frequência, tá? Então, se vocês puderem mandar por lá, a gente super agradece. A próxima pergunta é da Jéssica. Como faço para criar um gatilho de disparo de e-mail ao transferir um card de uma coluna para outra? Então, aqui dentro do Pipefy, a gente consegue encaminhar os templates de e-mail de forma automática toda vez que um card entra ou sai de uma fase do processo.
Então, a primeira coisa que precisa ser feito é aqui do lado, no botão de ferramentas, preciso configurar esse template de e-mail com o texto, a mensagem que eu vou estar querendo encaminhar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, e depois de criado esse template de e-mail, né, você pode voltar aqui em cima mesmo, nesse botão de fases, e especificar, então, em qual fase você vai estar querendo configurar esse template de e-mail. Então, vamos dizer aqui que na minha caixa de entrada mesmo, quando eu receber uma nova demanda dentro desse meu processo, eu quero que encaminhe o e-mail para o meu solicitante. Ou, por exemplo, quando eu mover para a fase seguinte de análise, eu quero que eu envie esse template de e-mail. Eu vou escolher qual fase eu quero que esse template seja enviado. E aqui nas configurações da fase, eu tenho lá os templates de e-mail. Então, vou selecionar aqui, já tem alguns exemplos configurados aqui, vou configurar um novo template de e-mail. E aqui nas configurações eu vou selecionar, então, qual que é o template, que é dos que a gente já pré-configurou lá. Então, vou colocar aqui, pode ser esse de informações faltantes mesmo. Vou selecionar qual que é o nome do remetente. Então, você pode selecionar a partir de campos dinâmicos aqui do conteúdo. Por exemplo, lá na sua organização, no seu pipe, qual que é o nome do pipe? Ou, por exemplo, qual é o nome da sua organização? Utilizar isso como campo dinâmico. Então, toda vez que eu encaminhar o e-mail aqui, no caso da gente, vai aparecer lá, por exemplo, que o remetente é o Pipefy. Posso configurar um e-mail de remetente, que pode ser também o e-mail do cartão. Então, toda demanda gerada dentro do Pipefy tem um e-mail específico. Cada card vai receber um e-mail. Você pode usar o e-mail desse card como e-mail remetente, que caso você tenha uma resposta também, ele vai voltar para dentro do seu cartão lá com o e-mail. Vai configurar para onde você está encaminhando. Então, posso também puxar do conteúdo dinâmico, por exemplo, do formulário de início, escolher lá o campo do e-mail do meu cliente. E aí, cada cliente que adicionar lá seu e-mail, você futuramente vai puxar esse campo automaticamente para cá, para enviar. Pode adicionar destinatário em cópia oculta, se quiser também. E aqui eu vou habilitar, então, a opção se eu quero que esse template de e-mail seja enviado automaticamente, quando o card entrar ou quando sair dessa fase. Então, toda demanda que eu criar dentro desse meu processo, eu quero que ele encaminhe esse meu template de e-mail. E basta que eu salve aqui. Se nenhum desses campos estiver habilitado, o template de e-mail vai ficar configurado nessa fase do seu processo, porém o envio dele não vai ser feito de forma automática. Como é que vai ser feito ele? Voltando aqui dentro do processo, você vai abrir um dos seus cards e aqui na opção de template de e-mail você consegue fazer o envio dele simplesmente clicando aqui em cima da opção e selecionando, tá? Então, essa é a forma que a gente faz para enviar eles automáticos, tá? Ou manual também, caso você tenha necessidade de fazer baseado, por exemplo, numa condicional, ok? Respondendo à próxima pergunta, que é a seguinte: hoje precisamos da construção de processos com estágios e atividades delegadas, e dentro dessas, algumas atividades precisam ficar ocultas, como, por exemplo, atividades do financeiro. Então, a Mariana quer saber se existe essa função, né, para ocultar estágios do processo e como que isso funciona. Então, na verdade, a possibilidade é a gente trabalhar com determinados tipos de permissão. Então, Anne, vou pedir para você entrar ali na parte de membros e a gente delegar a permissão de visualização restrita. Então, essa primeiro, falando um pouquinho dessa parte, né, a visão restrita, ela dá a permissão de, quem tem tá como esse tipo de permissão, na verdade, de ver somente os cards que foram criados por ele ou por ela e pelos quais eles são responsáveis. Então, dentro das fases, você consegue criar automações também, ou também, se a parte do financeiro for somente uma fase, você pode designar o card automaticamente ou até manualmente para as pessoas, por exemplo, do financeiro, somente elas terão essa visão. Mudando de fase, outras pessoas podem, enfim, quem é o responsável daí por dar sequência na demanda, vai poder dar continuidade no processo. Só um ponto de atenção, que dependendo de como for o seu processo, às vezes é legal trabalhar com pipes diferentes, né? Então, são várias fases, várias atividades, a gente pode fazer até através de cards conectados ou não, enfim, trabalhar com pipes diferentes, ou dependendo do caso também, que seja realmente no mesmo pipe, a visão restrita é a funcionalidade que pode
fazer com que somente os responsáveis por aquela determinada fase visualizem o card por ali. E só para complementar a explicação da Mariana, o que dá para trabalhar nesse sentido também é, por exemplo, quando estiver aqui na fase de aprovação, eu sei que a Daniela vai ser a responsável. Quando for ela, eu quero que esconda, por exemplo, outros campos do meu processo, e aí eu posso usar aqui as condicionais para isso. Tá? Então, é um adicional aí que pode ser feito nesse sentido. A gente recebeu uma outra pergunta aqui da Raíssa sobre database, né? Então, pedindo para a gente explicar um pouquinho melhor a funcionalidade e, pelo jeito, ela entendeu ali que no database a gente consegue buscar informações, né, do pipe, buscar uma informação no database, mas perguntando se a gente consegue mandar informações do pipe para o database e não só o contrário. Então, Raíssa, basicamente o database é um lugar, de fato, para a gente ter ali dados que são basicamente estáticos, vamos dizer assim, então um database de clientes, de produtos, de funcionários e tudo mais. Então, exatamente isso que você falou, a gente consegue buscar informações na base de dados, para a gente não ter que sempre ficar digitando a mesma informação. Então, por exemplo, vou pedir ali um pedido de reembolso, eu não quero sempre ter que ficar digitando qual que é meu nome, qual que é a minha conta, etc. Eu posso ter esse funcionário na base de dados, mas sim é possível, por exemplo, se essa informação ainda não está na base de dados, a gente criar, né? Não é possível fazer isso automaticamente, mas é possível a gente fazer isso manualmente sem ter que entrar no database. Então, Anne, a gente pode criar ali um campo conexão com o database para a gente criar no database e não só buscar? Perfeito. Então, basicamente, a gente vai criar ali um novo campo. São aqueles campos roxinhos lá de baixo, né? Então, conexão com o database. Então, a gente vamos colocar um título ali. Já está com a base de dados de clientes. A gente tem a opção de buscar registro nessa base de dados. A gente tem a opção de só criar registro ou buscar e criar. Vamos deixar até buscar e criar. E daí ali o número de entradas são quantos registros a gente consegue buscar nessa base de dados ou criar na base de dados. Se eu estou buscando ali um cliente, pode ser, às vezes, eu posso selecionar só um cliente, mas vamos supor que se for produto, eu posso selecionar vários produtos também, por isso múltiplas entradas. Beleza, vamos salvar ali. Legal, então agora vamos supor que eu estou buscando ali um cliente nessa lista, já tenho uma lista, vamos digitar ali em cima, por exemplo, o Pipefy. Estou buscando o meu cliente Pipefy. Esse cliente ainda não existe, eu quero adicionar ele na minha base de dados. Eu vou clicar ali no botão de adicionar e ele vai abrir o formulário inicial lá do database. E daí a gente consegue preencher essas informações e criar lá dentro do database. Uma opção bem legal também, Raíssa, você vai perceber que ali do lado esquerdo do card tem algumas informações que a gente já tem preenchida. Então, por exemplo, o nome do cliente, algumas coisas assim. Então, você não quer ter que digitar de volta quando a gente está preenchendo ali o database. Então, a gente tem uma funcionalidade chamada autofill. Então, se a gente editar esse campo que a Anne criou, perfeito, ali embaixo em mostrar configurações avançadas, a gente pode habilitar o autofill. O que ele vai fazer? Quando a Anne habilitar, ele vai aparecer o formulário inicial lá da nossa base de dados e a gente consegue fazer um depara. A gente consegue puxar um campo aqui do nosso pipe. Então, igual a Anne está pegando ali, por exemplo, do formulário inicial. E essa informação já vai vir preenchida daí. Então, você não precisa preencher tudo de volta se essa informação já foi preenchida antes dentro do card. Legal, vamos salvar. Então, se a gente for ali criar novamente, você vai ver que algumas informações já vão vir preenchidas, tá? Raíssa, avisa se era mais ou menos essa a sua ideia ou se era algo diferente, tá bom? Obrigada.
Próxima pergunta é em relação novamente a templates de e-mail. Então, tem duas perguntas muito parecidas, vou responder elas junto aqui, que é sobre incorporar outros templates de e-mail criados, por exemplo, em outras plataformas como MailChimp, HubSpot, para quando o gatilho for ativado, esse e-mail seja enviado. Então, aqui dentro dos templates de e-mail, é possível configurar esses templates adicionando imagens, adicionando já um template que vocês tenham previamente definidos, por exemplo. E aí a ideia, então, é que você construa esse conteúdo de e-mail aqui. Então, eu poderia adicionar, por exemplo, uma imagem a partir aqui do nosso, desse botão de imagem dentro da própria funcionalidade. E as imagens, elas têm que estar hospedadas na rede. Então, eu preciso de um link de uma imagem para estar adicionando ela aqui, tá? Esse link pode ser gerado também com alguns sites aqui. Basta clicar nesse hiperlink que tem ali na própria ferramenta, então ele dá algumas opções, tá? O IMGBB, por exemplo, eu uso bastante o Guiaso aqui também. Então, você gera o link da imagem para estar retornando ela aqui dentro e você constrói esse template da maneira como você quiser, com o conteúdo que você precisar estar encaminhando. E também dá para integrar isso via Zapier, tá? Caso seja necessário. Caso eu não tenha respondido a pergunta de vocês, peço que vocês encaminhem novamente. Aproveitando, eu vou enviar o link, que a gente tem algumas informações sobre essa integração com o MailChimp através do Zapier, do próprio site do Pipefy. Então, eu vou enviar ele no chat e vocês também podem dar uma olhadinha mais nesse material e ficando outras dúvidas, a gente pode auxiliar. É só reforçando que para ferramentas terceiras, a gente não consegue também entrar tão a fundo, por exemplo, na parte de Zapier e de MailChimp. Tudo que concerne ao Pipefy, claro, a gente vai sempre poder auxiliar, mas referente às outras ferramentas, aí fica mais a critério do cliente. A próxima pergunta é em relação à movimentação de cards dentro do pipe. A ideia são dois pipes, onde algumas etapas são iguais nos dois. Então, ele quer que a movimentação seja feita tipo um espelho. Quando mover um card no pipe A, caso esse mesmo card exista no pipe B, que ele mova automaticamente para a etapa seguinte também no pipe B. Então, o que dá para fazer em relação a isso é criar uma conexão entre esses cards, entre esses pipes, para que um seja o card pai e o segundo seja o card filho. E dentro das automações do Pipefy, a gente tem a possibilidade aqui de mover o card pai a partir do filho. Então, por exemplo, quando o card for movido para determinada etapa do processo, eu quero que ele mova o card pai no outro processo também. Dessa forma, é possível fazer essa automação, essa movimentação como espelho, conforme comentado aqui, mas precisa que seja criada uma conexão entre esses cartões, entre esses processos, para conseguir fazer essa movimentação, tá? Essa conexão pode ser feita de forma automática aqui também. Então, quando um card for criado, por exemplo, no pipe A, criar um card conectado também no pipe B, ou de forma manual dentro do processo, aqui através do botão de conexão também, dos campos de conexão nas fases. Então, por exemplo, aqui da minha caixa de entrada, eu teria aqui habilitado, por exemplo, do lado direito lá, um botão de conexão ou um campo de conexão com o meu segundo pipe lá para fazer essa conexão entre eles de forma manual, tá ok? Com isso dá para fazer sim as movimentações espelhadas. E lembrando sempre, é claro, que a movimentação do filho move o pai, tá? O contrário a gente não consegue fazer dentro do Pipefy, a não ser que eu habilite as duas conexões. O pai ter um filho e o filho virar pai do próprio pai. É um pouco confuso, mas caso precise um pouco mais de detalhe nesse sentido, também pode encaminhar aí a pergunta que a gente detalha um pouco mais, ok? Falando um pouco das integrações também, a Jéssica perguntou se existe opção de integração com o WhatsApp. Ela pesquisou até, mas não encontrou nenhuma opção por ali, e é um canal de comunicação crucial para a empresa dela. Então, existe sim a opção de fazer a integração do WhatsApp através da API.
Então, utilizando a API aberta do Pipefy, você consegue vincular. Mas também, nesses casos, como está trabalhando com a API, é legal ter um desenvolvedor ou alguém que tenha esse conhecimento um pouco mais técnico para integrar. Também vou mandar ali no chat a nossa documentação de desenvolvimento, que vocês podem dar uma olhada e encontrar ali a melhor forma de trabalhar com o WhatsApp também. A próxima pergunta é em relação ao Sprint App. Então, dentro do Pipefy, a gente tem algumas integrações aqui que podem ser feitas nativas já. Então, no botão de ferramentas aqui em Apps, a gente tem elas prontas para serem habilitadas aqui, né? Então, o próprio importer para fazer a criação de cards e subir dados de um database, com o Slack, e tem, então, também o Sprint aqui nas opções. Então, basta selecionar essa opção para habilitar. E a pergunta se consegue criar um formulário personalizado para as tasks dentro do nosso Sprint App, porque ele está puxando o formulário do Start Form. Então, aqui, vou passar rapidamente aqui pelo Sprint para explicar um pouquinho de como ele funciona e qual que é a ideia dele aqui dentro do Pipefy. Então, o Sprint vai possibilitar aí a gente criar, trabalhar com essa metodologia, com os cards já criados dentro do nosso Kanban. E a ideia é que eu possa, então, adicionar um novo Sprint aqui e selecionar dentro deles quais são as tasks, quais são as stories que eu quero estar adicionando a essa minha Sprint. Tudo que eu fizer dentro do meu Kanban vai aparecer também dentro do meu Sprint, então eles vão trabalhar aqui de forma paralela, tá? E aí aqui você vai selecionar nessa flechinha, então, a opção lá de novo Sprint. Uma vez que eu habilite aqui, ele vai dar essa janelinha lateral aqui para eu selecionar o nome, o campo que eu vou estar estimando o valor das minhas tasks, das minhas stories, e eu vou escolher posteriormente, então, as tasks e stories que vão estar sendo trabalhadas dentro desse sprint. Tendo já criado um novo sprint aqui, então eu vou utilizar esse que a gente tem aqui do sprint 1, tá? Nesse exemplo. Eu tenho uma nova story aqui criada, que seria essa story A. Então, abrindo ela aqui, ele vai ter algumas informações referentes, mas vou criar, então, uma nova story aqui para a gente visualizar ela dentro desse sprint app. Então, selecionando esse botão de Create New Story, ele vai trazer realmente o formulário inicial. O que eu sugiro nesse caso? Que você já habilite, então já crie um campo aqui no formulário de seleção única para selecionar lá, por exemplo, selecione se será sprint ou task. E aí é um campo de seleção única aqui, simples, e quando a pessoa selecionar, por exemplo, story, que você comentou, ou task, por meio das condicionais, você consegue praticamente criar um formulário específico para a sua task, tá? Então, você selecionou o task, eu quero que você esconda, por exemplo, determinados campos no meu processo e só mostre outros. E aí, assim, você consegue ter um formulário específico. Mas o formulário que ele vai abrir de forma que original, vamos dizer assim mesmo, é o formulário de início lá do seu processo, que é a partir dele que você vai estar criando essas tasks e essas stories aqui dentro do Sprint App, tá ok? Mas utiliza as condicionais que dá certinho para criar esse formulário personalizado. Outra pergunta que a gente recebeu é em relação à conclusão de um card pai, tendo cards filhos, se consegue continuar trabalhando com os cards filhos, mesmo tendo concluído o card pai, ou se isso pode implicar algum erro de perder o histórico, por exemplo. Não, pode continuar trabalhando com os cards filhos sem problema. O que a gente tem de configuração adicional que você pode estar colocando para, por exemplo, você ter um pipe de projetos que você está atrelando a ele várias utilidades e você só quer concluir o projeto A
quando todas as atividades relacionadas a ele estiverem concluídas também. Então, quando todos os cards filhos conectados ao pai estiverem concluídos. Então, você pode fazer uma configuração que vai trazer aqui, então, dentro do botão, né, de conexão lá, você vem aqui em editar este campo, você pode habilitar isso nas configurações avançadas aqui, então tem essas opções, mas caso não tenha nada habilitado, pode concluir o card pai sem ter medo de perder as informações que estão no card filho dentro do seu processo, não tem problema nenhum. Respondendo a próxima dúvida aqui da Carolina, também sobre a integração com o MailChimp, ela tentou fazer para que, quando o card fosse movimentado, já disparasse de forma automática um e-mail no MailChimp. Realmente, hoje a gente não tem essa ação como um gatilho, então existe a possibilidade de colocar a pessoa numa nova lista, numa nova campanha, ou do MailChimp também criar cards no Pipefy. Então, existem algumas opções que são programadas direto no Zapier, o que realmente a gente não tem no Zapier, então tem que dar uma olhada pela API, qual a viabilidade de fazer, né? Como eu comentei anteriormente, essas questões que são um pouco mais técnicas, a gente já não consegue entrar tão a fundo, mas tem que dar uma olhada também do lado do MailChimp, como que funcionaria, porque no Pipefy a gente normalmente tem esse gatilho, né, na nossa documentação ali de API. Então, acho que vale uma investigada, se realmente é necessário ali para o processo, investigar um pouquinho mais também através de API. A gente recebeu uma pergunta ali do Pedro, como que a gente pode utilizar o Pipefy para acompanhamento de licitações, se podemos utilizar para sermos informados do andamento do processo que foi solicitado, pelo que eu entendi, né, Pedro? Então, imagino que as pessoas que estão solicitando, nem todas vão ter uma licença do Pipefy. Como eu geralmente indico, vocês usarem, primeiro de tudo, o formulário público, né? Para isso, eles não vão precisar ter uma licença. Então, ali no formulário inicial, se você clicar no botão de compartilhe, igual a Anne está mostrando, ali do lado direito em cima você consegue habilitar, né? Compartilhe, dá para habilitar ali no botãozinho. E daí ele vai gerar um link público ali, que você consegue até embedar no teu site e tudo mais, você consegue customizar o fundo, colocar logo, etc. Ó, a Anne até já abriu, já está customizado. E daí depois, para ser informado do avanço, de como que está essa solicitação, eu sugiro utilizar e-mails templates, tá? Então, é aquela funcionalidade que a Anne mostrou antes, que conforme o card vai movendo ali de fase, passou de uma fase de aprovação, etc., você consegue ir disparando vários e-mails para o solicitante, tá? Se puder só dar um ok, se era isso mesmo a pergunta. E, pessoal, para quem chegou um pouco depois, também vou pedir, reforçar, na verdade, para enviar as dúvidas ali pelo Q&A do Zoom. E também o Douglas até comentou que está com dificuldades, com problemas para criar automações. E se puder nos explicar um pouco mais do cenário, qual é o gatilho, qual que é a ação ali que você está tentando colocar em prática, isso vai ajudar a gente a te dar uma resposta mais assertiva. Tá? Muito obrigada.
A gente recebeu uma pergunta da Carolina em relação à integração com o Typeform. Quando escolhe a opção de importar todas as perguntas e respostas, informa que havia incompatibilidade no formato de dados. Quais são os dados que a gente não consegue puxar? Carolina, eu só queria entender se é de fato uma integração ou você está usando talvez o nosso importer ali, que é o importador de cards, por exemplo, tá? Para a gente entender um pouco melhor. O que geralmente acontece em compatibilidade de campos às vezes ali um formato de e-mail não está como formato de e-mail no Typeform, ou até mesmo, por exemplo, número, né? Então, às vezes é um campo texto no Typeform e no teu formulário inicial do Pipefy, por exemplo, é número e não é texto. Então, essas coisinhas pode sim dar uma incompatibilidade, tá? A gente pode te passar ali o link da nossa página da API, que tem bem detalhado qual tipo de campo precisa ser, tá? Então, tem que ser realmente compatível. Então, texto curto para texto curto, número para número, e realmente é a questão de formatação, tá? A integração pelo Zapier, né? Então, é legal só conferir ali se o tipo de campo em ambas as ferramentas estão de acordo, né? Então, por exemplo, lá no Typeform e no Pipefy é realmente o mesmo tipo de campo. Outra coisa que eu queria aproveitar para adicionar, a Carolina perguntou várias coisas de integração ali, né, com o Zapier e tudo mais. Quando for alguma dúvida mais técnica, assim, sobre integração, que não está dando certo, tudo que for do lado do Pipefy a gente consegue auxiliar, tá, Carolina? Mas se for ali do lado da outra ferramenta, às vezes é um pouco difícil para a gente auxiliar na outra ferramenta. Então, geralmente a gente indica usar bastante também o chat dentro do Pipefy, que daí ali, se for algum problema de integração, alguma dúvida que a gente não tem conhecimento técnico para responder, eles vão escalar para um nível 2, tá bom? A gente recebeu ali a pergunta do Douglas em relação à automação, né? Quais são os pré-requisitos para automação? Quando um card for criado, criar um novo card conectado, para a gente dar um exemplo. Pelo que eu entendi ali, o Douglas quer que toda vez que um card é criado num pipe, a gente cria um card conectado em outro pipe. Vamos então criar uma automação, mas tem um pré-requisito bem importante ali, Douglas, que depois é criar a conexão entre os pipes. Mas basicamente a automação, a gente vai criar ali uma nova, a gente vai colocar ali que quando um card for criado, esse vai ser o nosso gatilho, daí vamos escolher ali um pipe, por exemplo, quando um card for criado lá no OpenOffice Hours, a gente quer sempre criar um card conectado lá num outro, podemos escolher até um outro pipe ali, né? Pode escolher qualquer um, Anne. Basicamente, o que acontece ali embaixo, que é importante também levar em consideração? Ele vai abrir o formulário inicial lá do teu pipe de destino, tá? Perfeito. E ali embaixo, ele está abrindo os campos, a gente vai precisar fazer um depara. Então, puxar informações aqui do teu pipe de origem para esse pipe de destino. Não é obrigatório, tá? Só que se tiver algum campo obrigatório nesse teu pipe de destino, onde a gente está criando o card filho, o card conectado, e esse campo não for preenchido, obviamente o card não vai ser criado, tá? Então, a automação vai rodar, mas não vai funcionar. Do mesmo jeito, se a gente estiver tentando preencher, por exemplo, um formulário inicial na mão, né, e a gente tentar enviar, ele obviamente não vai criar o card. Então, basicamente, o que a Anne fez foi esse depara ali da origem para o destino. Né? Então, ela está até criando a automação. Tem alguns detalhes importantes também, tá? Então, se tiver um campo ali, drop-down, aquele campo de seleção,
Por exemplo, selecione aqui qual é a sua cidade. Tem que ter exatamente as opções em ambos os formulários iniciais, tá? Senão também não dá certo a automação. O outro ponto importante, a gente precisa conectar esses pipes, né? Então, o pipe ali é onde o card está sendo criado, com o pipe 2, onde o card vai ser criado depois. Então, essa conexão tem que existir. Então, ali do lado direito em cima, na verdade, na chavinha, isso, daí a gente vai lá em conexões, e a gente vai criar uma conexão com aquele pipe onde o card está sendo criado da segunda vez. Então, basicamente, os passos que a Anne está mostrando. A gente geralmente coloca buscar e criar cards e múltiplas entradas, pode salvar, aí já é para rodar a automação. Até vou aproveitar para esclarecer ali uma pergunta que a gente recebeu em relação ao chat de suporte. O que eu sempre indico é tentar dar o mais detalhes possíveis quando a gente está abrindo um chamado, tá? Então, sempre tentar explicar da melhor forma possível, mandar print do erro, o que está acontecendo, explicar o que já foi feito, para não deixar ali dúvida do lado deles, para mandar, por exemplo, materiais que são mais básicos de coisas que vocês já tentaram, por exemplo, tá? Então, se puder realmente mandar print, falar o que já foi feito, o que já tentou, e até mesmo dizer que a gente do Open Office Hours aqui que indicou para vocês abrirem o chamado, tá bom? E aqui, só finalizando lá dentro do processo de lista de tarefas, o card conectado dessa última automação que a gente fez, tá? Então, ele aparece aqui no log de atividades como o PipeBot, que é o robô do Pipefy, que representa essa automação aqui criando o card. Pessoal, então, só retomando, eu mandei ali no chat o nosso canal do YouTube, se vocês tiverem qualquer dúvida, lá tem todos os vídeos das funcionalidades, tem os vídeos dos últimos Open Office Hours também, além do link para vocês passarem feedback para essa sessão de perguntas e respostas, tá? Então, super obrigada pela participação de todos vocês. Na próxima quinta-feira a gente vai ter de volta no mesmo horário. Então, até a próxima quinta. Tchau, tchau.